Com o tempo seco e a fumaça das queimadas, o número de atendimentos de pessoas com problemas respiratórios aumentou até 40% em Ribeirão Preto. Difícil achar alguém que ainda não teve tosse, dor de garganta, nariz entupido, né? E para fugir desses sintomas, alguns cuidados com a saúde são fundamentais. Nesta época do ano, o Getro bebe água toda hora. Muito difícil para respirar, mas a gente dá um jeito, põe toalha molhada na cama, na cabeceira da cama, abre o ventilador e vai passando. O que o senhor fez mais para se adaptar? A garrafinha está sempre com o senhor? Sempre, toda noite já encho ela, que no outro dia cedo está vazia. Sandra cuida dos olhos. A enfermeira pinga o colírio com mais frequência. Também eu já tenho o colírio aqui comigo. Eu falo, gente, pinga aqui porque eu não estou aguentando. Esse olho aqui dói, Guilherme, dói. Então o colírio ameniza um pouco. Ameniza. Com o tempo seco, os cuidados com os idosos foram redobrados nesta casa de repouso de Ribeirão Preto. Umidificador de ar na sala de TV, garrafinhas de água por todos os lados e colírio. O uso também de umidificadores de ar a gente colocou em todas as salas, utilizamos também nos quartos, né, para umidificar o ar, utilizamos também o método da toalha molhada, né, para baixar a umidade do ambiente, e todas as medidas de conforto a gente utiliza aqui, né, para amenizar esse sofrimento nos idosos. E não para por aí. No cardápio tem mais suco. O de melancia já está pronto. E depois tem de laranja. Além da gente reforçar, né, o uso eles terem uma hidratação melhor, a gente tentou colocar mais alimentos fontes de água no cardápio. Então eles gostam muito de melancia de sobremesa, os próprios chás, sucos, né, para tentar N formas de a gente conseguir uma ingestão melhor de água, né? E alimentos geral do cardápio mesmo, os legumes com mais fontes de água, né? Tá conseguindo, assim, aumentar a hidratação deles de uma outra forma, já que a ingestão de água deles, eles são um pouco mais resistentes com isso. Nesta época do ano, muita gente sofre com tosse, falta de ar, dor de garganta, irritabilidade nasal e aumento de secreção. Por isso, é indicado aumentar a hidratação, fazer a lavagem nasal com soro fisiológico e usar umidificador. Mas sempre surgem os mitos e as verdades. Então, vamos até um consultório médico conversar com um pneumologista para tirar todas as dúvidas. O médico explica que os atendimentos aumentaram 30%. São casos alérgicos e virais. No consultório é possível ver um nariz por dentro e o pneumologista fala sobre a lavagem com soro fisiológico. Aqui por dentro a gente tem a nossa mucosa nasal, né? Essa mucosa é a que perde líquido para o ar que entra quando o ar a gente está respirando. Então, a lavagem nasal, ela vai, além de umedecer essa mucosa, ela é importante também para remover sujeira que fica aqui, né? Então, muita gente às vezes tem, por exemplo, quadros alérgicos ou quadros virais e ficam com uma tosse persistente. Por quê? Porque fica a secreção presa aqui dentro, né? Então, a lavagem no nariz ela é importante por esses dois fatores. Ela vai umedecer a mucosa e ela vai remover aquela sujeira que às vezes fica aqui dentro, né? Então, essa prática é extremamente recomendada nessa época do ano agora. Ele lembra que o adulto deve tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Idealmente, nessa época do ano, sim. Tomar de 2 a 3 litros de água todos os dias, né? Um cuidado que a gente tem que ter, principalmente com crianças e idosos, né? Por quê? Porque nessa época do ano, a gente viu agora há poucos dias, a gente estava frio, e no frio as pessoas tendem a beber menos água, né? Principalmente os idosos, né? Então, as pessoas que não pedem água, por exemplo, idoso, criança, né? É sempre lembrar de estar ofertando água também para eles, porque isso pode acontecer dessas pessoas desidratarem e sentirem mais os efeitos do ar seco por conta desse período. O médico recomenda o uso do umidificador e quem não tem o aparelho pode improvisar com toalha molhada ou balde com água. Quem puder ter um umidificador, ok. Quem não puder, tem as medidas caseiras que a gente sempre recomenda, né? Por exemplo, estender uma toalha molhada na cama, uso de balde ou bacia de água dentro do ambiente que você está. Isso são medidas que ajudam, né? São medidas caseiras que podem ajudar, né? Isso é importante agora nessa época do ano para poder fazer. O pneumologista diz que o uso do colírio também é importante.
O olho ele é uma mucosa, né? Ele tem uma mucosa que é a córnea, que fica em contato também com o meio externo, né? Então, por exemplo, a lágrima, né? A gente pisca o olho exatamente para poder lubrificar, o olho. Então, o contato do olho também com o ar seco pode levar a ressecamento, pode levar inclusive lesão. Então, a gente orienta também lavar o olho com soro fisiológico ou colírio lubrificante.